Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Uma menina rica conhece um rapaz pobre e os dois se apaixonam. Poderia ser o começo de um conto de fadas, mas é a história de um dos crimes mais famosos da história do país, quando Susanne von Richthofen planejou o assassinato dos próprios pais. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo e hoje vamos conversar sobre o assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. Bom, gente, estamos aqui gravando, episódio Caso Brasileiro, Susanne von Richthofen. Esse caso foi bastante pedido lá na nossa DM. Vocês, inclusive, seguem a gente no Instagram, porque se vocês não seguem, vocês deviam fazer isso agora. Só uma dica. Sigam lá, @podcastcdd. Também estamos no Twitter, @podcastcdd. Essas são as duas redes sociais aí do nosso podcast. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir também. Eu sou @Rodolfo Brenner no Instagram e @BrennerRodolfo no Twitter, tá? Quem for no Twitter, por favor, não se assuste, que eu só falo besteira lá, mas enfim. Quero fazer um agradecimento especial, porque essa pauta não aconteceria se não fosse o livro Casos de Família, da Ilana Kazoy. Eu me baseei mais da metade da pauta no livro dela. É um livro muito bom que fala toda a parte investigativa, da criminalística e tudo mais. Foi bastante importante para escrever. Eu comprei o livro para escrever essa pauta. Não me arrependi, o livro é muito legal. Também fala do caso da família Nardoni, São 2 casos em um. Então, não tô ganhando nada para falar isso, mas se vocês quiserem ler alguma coisa aí criminal, eu recomendo, o livro Casos de Família. A Ilana Kazoy, ela é bem famosa, uma criminalista bem famosa. Ela, inclusive, escreveu o livro Bom Dia Verônica, que deu origem à série depois da Netflix. E se vocês puderem, vocês também podem dar uma passadinha lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcastcdd, para estar ajudando a gente aí a crescer. Eu não ganho quase nada, para estar produzindo conteúdo para vocês. Então, se vocês puderem, estar ajudando a gente, tem lá algumas metas, algumas recompensas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, fiquem à vontade. Vocês também podem doar pelo Pix, pela chave podcastcdd@gmail.com. E se vocês quiserem pedir algum caso, ou passar alguma outra informação de algum outro caso que já foi, mandem na DM do Instagram, tá, gente? Ou pode ser pelo Twitter também. Mas a DM do Instagram tem muito mais chance de ver. Então é isso, beleza? Então vamos lá pro episódio de hoje. A família von Richthofen era descendente direta de membros da aristocracia alemã do século XIX. O Manfred Albert von Richthofen nasceu na cidade alemã de Erbach e era filho de um alemão e de uma brasileira. A sua família perdeu bastante poder em decorrência da participação da Alemanha na Primeira e também na Segunda Guerra Mundial, o que ocasionou a vinda deles para o Brasil. O Manfred foi descrito por um amigo próximo como um homem reservado, que ele tinha um comportamento um tanto frio, uma coisa mais típico para um alemão. Porém, com pessoas mais próximas, ele tinha um ótimo senso de humor. O Manfred também fazia questão de falar sobre a sua família, sobre a Alemanha e especialmente sobre um parentesco dele com o Barão Vermelho, não a banda, um herói alemão da Primeira Guerra Mundial que desenvolveu as primeiras táticas de guerra aérea. Essa é uma questão um tanto polêmica, e o real parentesco deles ainda é um pouco debatido. Quando ele estava cursando engenharia civil na USP, Universidade de São Paulo, o Manfred conheceu a estudante de medicina Marisia Silva Abdala. Os dois começaram um relacionamento e depois se casaram.
Ele arrumou um emprego na Dersa, que era uma estatal que na época cuidava das estradas do estado de São Paulo, ocupando o cargo de diretor de engenharia. O Manfred foi responsável pelo projeto da construção do Rodoanel de São Paulo. Já a Marísia, ela era médica psiquiatra e mantinha um consultório no bairro de Campo Belo. Ela já era mais diferente, ela já era considerada extrovertida e também muito simpática. O casal tinha 2 filhos, a Suzane, que na época tinha 18 anos, e o Andreas, que tinha 15. Eles moravam numa mansão no bairro do Brooklyn. A Suzane foi descrita como muito estudiosa e ela, uma garota que gostava bastante assim de cuidar da aparência, ela era bem vaidosa. Ela também era faixa preta de karatê e falava inglês, francês e alemão com fluência. O Andreas, ele era mais tímido que a irmã, mais contido também. Ele tinha bem poucos amigos, ele costumava passar bastante tempo no quarto dele assistindo televisão. Segundo os relatos, ele era muito apegado ao pai, mas principalmente à irmã. Os dois eram muito amigos, conversavam bastante e nunca foram vistos brigando. Em agosto de 1999, a família von Richthofen foi até uma feira de aeromodelismo no Parque Ibirapuera. Lá eles conheceram Daniel Cravinhos, que na época era competidor, professor e também trabalhava fabricando aviões dessa categoria. Para quem não conhece, o aeromodelismo é uma prática que é aquela competição com pequenos aviões, né, e outras miniaturas de aeronaves. Então as pessoas, né, manipulam, fazem manobras, entre outras coisas. O Andreas acabou se interessando pela prática e pediu para os pais, né, pagarem algumas aulas do Daniel para ele. Depois de um tempo, o Andreas e o Daniel ficaram muito amigos. O Andreas considerava o Daniel quase como um irmão mais velho que ele não tinha. Já a Suzane, ela começou a se interessar, né, romanticamente pelo Daniel e pediu a ajuda do irmão para se aproximar dele. Depois de alguns encontros, os dois começaram, né, um relacionamento. O Manfred e a Marísia, eles não se importaram muito no início, porque eles achavam que era coisa de adolescente, e logo, né, uma apaixonite ali que logo ia acabar. O Daniel, ele era filho do casal Astrogildo e Nádia Cravinhos. Ele tinha 2 irmãos, o Marco, que era bem mais velho, já era casado e não morava mais com a família, e o Christian, que era o irmão do meio. O Christian, diferente do Daniel, o Daniel era um cara bem centrado naquilo que ele queria, né? Ele trabalhava, ele era muito engajado lá no aeromodelismo. O Christian já era considerado um homem já meio problemático, né? Ele era dependente de cocaína, já tinha ficado internado e ele também tinha várias dívidas, né, com traficantes. A Suzane gostava muito, né, enquanto ela estava com o Daniel, de ir até a casa dos Cravinhos, porque lá ela tinha muito mais liberdade do que ela tinha na própria casa. Além disso, ela sentia, né, que o Astrogildo e a Nádia, elas eram muito mais carinhosos do que os próprios pais. Na vizinhança onde eles moravam, os Cravinhos, eles eram conhecidos como a família do barulho, porque eles eram bem barulhentos enquanto eles estavam ali fazendo as coisas dele. Eles eram conhecidos por consertar carro, consertar moto, também testar os aeromodelos que o Daniel construía. Inclusive, já falei um pouquinho, né? O Daniel, ele tinha uma carreira bem consolidada no aeromodelismo, desde os 13 anos de idade. Ele foi campeão estadual, nacional, pan-americano e chegou a ser o 5º melhor do mundo em 1998, em um mundial disputado na Ucrânia. A sua renda vinha do conserto e também da fabricação dos aviões, que chegava a custar R$ 1.400 a unidade naquela época, né? Que seria, reajustando a inflação, assim, mais de R$ 7.000 hoje. O Daniel chegou a cursar 6 meses de Direito na Unip, Universidade Paulista, mas acabou largando o curso. E aí, com o passar do tempo, o relacionamento dos dois estava ficando muito intenso. Eles não se desgrudavam para nada, eles eram sempre vistos juntos, um acompanhando o outro em todas as situações. O Daniel chegava aí junto, gente, nas visitas técnicas que a Suzane fazia na faculdade. E no quarto dele tinha um painel de fotos, né, com várias fotos dos dois. Tinha também um travesseiro e a fronha tinha uma foto estampada da Suzane. Os amigos dos dois disseram que eles mudaram, assim, muito depois que começaram a namorar e a rotina deles era basicamente baseado em um ficar do lado do outro. Era uma coisa bem obsessiva, né? Quem via de fora.
A Suzane também confessou depois que ela tinha perdido a virgindade com o Daniel e, inclusive, eles passaram a visitar diversos motéis, né, pela cidade e também a fumar maconha quase todos os dias. E a Suzane também disse que ela acabou experimentando umas outras drogas junto com ele. Como eu tinha falado, né, os pais da Suzane, eles não eram muito carinhosos, né? Pelo menos era o que ela sentia. E aí no final de 2001, eles começaram a tentar convencer a filha que ela tinha que terminar esse relacionamento. Por quê? Eles descobriram que o Daniel, né, usava algumas drogas e passaram a rejeitar que ele entrasse, né, frequentasse ali a casa deles. O que dificultava bastante o namoro dos dois. E o Manfred, ele era assim muito exigente com os estudos, tanto da Suzane quanto do Andreas. E ele não queria que isso atrapalhasse os estudos da filha. Isso estava acontecendo um pouco porque a Suzane matava a aula, inclusive, para ficar com o Daniel. E aí, para evitar essas brigas, os dois começaram a se encontrar meio escondidos. E os amigos, e principalmente o irmão, né, passaram a encobrir o casal e concordar ali com as mentiras dos dois. Em abril de 2002, a Suzane disse que iria dormir na casa de uma amiga, mas na verdade ela foi ficar com o Daniel. O que aconteceu? A Marísia telefonou para essa amiga e acabou descobrindo que a menina não estava lá. E quando ela voltou para casa, a mãe exigiu explicações, né, para saber onde ela estava, e ela contou que ela tinha passado a noite num motel com o Daniel. Os pais ficaram assim horrorizados, revoltados e proibiram, né, de vez o namoro deles. No Dia das Mães daquele ano, estava combinado que a família iria almoçar juntos em um restaurante, mas a Suzane disse que não queria ir. E começou uma briga entre ela e o pai, e segundo os relatos, ela teria xingado, né, o Manfred, e ele reagiu dando um tapa no rosto dela. Ela saiu de casa dizendo que não ia mais voltar, mas acabou voltando um tempo depois falando que tinha terminado o namoro. Na realidade, ela não tinha, né? Ela tinha conversado com o Daniel e os dois tinham combinado que iam continuar namorando sim, mas iam deixar tudo escondido. Em julho, o Manfred e a Marísia viajaram para a Europa e ficaram um mês fora. E aí, durante esse tempo, o Daniel se mudou para a casa do Sichthofen, só estava, né, ela, o Andreas e ele, e eles aproveitaram o dia na piscina, bebendo e usando drogas. A Suzane, posteriormente, né, chegou a dizer que aquele mês para ela foi quase como um sonho, de estar ali morando com o namorado. Quando os pais voltaram, a Suzane chegou a pedir para o pai dela para que ele comprasse um apartamento para ela, né, para que ela se mudasse com o Daniel, mas o Manfred negou e falou que ela tinha que se formar primeiro, né, e comprar o apartamento com o dinheiro dela. Nessa época, inclusive, o relacionamento da Suzane com os pais piorou muito e as brigas assim eram quase diárias. Em setembro de 2002, a polícia militar foi chamada para apartar uma briga por volta das 2 horas da manhã. Era o Manfred brigando com o Daniel no portão da casa deles, enquanto a Suzane tentava ali acalmar os dois. Isso porque, segundo o Daniel, o Manfred teria descoberto que eles ainda estavam namorando e ameaçou bater na Suzane. Ele chegou a dizer para os policiais, né, o Manfred, que qualquer dia desses eu ainda quebro esse moleque. E dias antes do crime, a Suzane teve a ideia. É uma coisa um pouco nebulosa, porque depois a gente vai saber que um fica jogando a culpa no outro. Mas os dois começaram, né, a armar um plano na cabeça deles, que o único jeito deles ficarem juntos seria matando, né, os pais dela. E eles começaram a pensar nisso. A Suzane e o Daniel chegaram a testar uma arma calibre 38, atirando numa pedra envolta num pano de chão, para conferir se o barulho de tiro era muito alto. E o som foi bastante alto, então eles resolveram, né, que se fossem fazer isso, eles não iriam usar armas. E aí, para pensar, né, uma forma assim de não deixar nenhum vestígio, de deixar o crime mais perfeito possível, os dois foram até uma locadora. Locadora é muito coisa da minha época, eu sou uma criança dos anos 90, então a gente ia na locadora, pegar VHS, depois pegar DVD, então quem é mais novo acho que não pegou essa cultura, né, mas a gente, antes do Netflix, a gente alugava filmes, não alugava filmes igual a gente faz no Now ou no Prime Video, a gente ia na locadora, pagava uma quantia X e aí pegava um DVD e levava para casa e tinha que ter um aparelho de DVD, né, para assistir. Hoje isso é totalmente impensável, né? Acho que ninguém nem mais compra DVD, mas enfim.
Eles foram até essa locadora e alugaram as 2 primeiras temporadas de CSI, né, Crime Scene Investigation, para estudar, digamos assim, formas de não deixar impressões digitais, nem fios de cabelo, nem outras coisas. E aí eles viram que eles não iam conseguir cometer esse crime sozinho. Eles precisavam da ajuda de alguém que fosse mais forte e que também já tivesse um pezinho lá no crime. Eles acabaram pensando em quem? No Christian. E tentaram convencer ele a cometer o crime, né? E no começo ele ficou com bastante medo de ter ainda mais problemas com a polícia, mas depois que a Suzane ofereceu uma boa quantia de dinheiro para ele, ele foi convencido, né? E disse que iria fazer. E aí, no dia 30 de outubro de 2002, tudo aconteceu de forma normal na casa. A Suzane combinou com o Andreas que depois que os pais fossem dormir, ela iria levar ele até uma lan house, que era uma coisa que ele já frequentava, para jogar com alguns amigos. Lan house também é outra coisa que acho que praticamente não existe mais. Mas no começo dos anos 2000, o que a gente fazia? A gente pagava para usar a internet de alguns outros lugares para ficar jogando, para ficar vendo redes sociais, porque muita gente não tinha computador em casa. E eu não sei exatamente se o Andreas tinha computador em casa, mas ele ia até a lan house para jogar CS, né, Counter-Strike, com alguns amigos. E aí, por volta das 21 horas, os pais dormiam cedo, né, pelo que falam. O Andreas fez uma cena bem de filme, colocou travesseiros assim embaixo das cobertas para simular que ele estava dormindo. E aí saiu escondido, né, com a Suzane e com o Daniel. E aí, algumas horas depois, o vigia Francisco Genivaldo Modesto Diniz estava assistindo um jogo de futebol de dentro da guarita que ficava na rua da casa dos von Richthofen, quando ele viu o carro da Suzane entrar na rua e ir até a casa. E depois de fechar as portas da garagem, a Suzane, o Daniel e o Christian, eles repassaram as etapas do plano. Os dois vestiram luvas cirúrgicas e também meias de nylon e pegaram as armas que eles iriam usar no crime. Eram 2 bastões feitos com perfilados de ferro. Os 3 entraram na casa. A Suzane subiu no quarto, né, para verificar se os pais estavam realmente dormindo, e quando viu que sim, ela fez sinal para que os 2 entrassem no quarto e se posicionassem, né, um de cada lado. Ela acendeu a luz e desceu para o andar de baixo. Ela colocou, né, uma luva cirúrgica. Ela foi até a despensa, pegou alguns sacos de lixo e deixou em cima de um tapete. Depois disso, ela foi até a biblioteca da casa e tapou os ouvidos para não ouvir a brutalidade que iria acontecer ali, com os próprios pais. No quarto, os irmãos então começaram a bater no Manfred e na Marisia. O Manfred não conseguiu se defender, mas a Marisia, ela teve tempo de colocar assim, uma das mãos sobre o rosto, meio que num instinto, né? E eles descobriram isso porque ela tinha alguns dedos quebrados. Eles acharam que os 2 iriam morrer, basicamente na hora, mas não foi isso o que aconteceu. E aí eu vou dar uma explicação mais ou menos técnica, então fiquem comigo. Quando alguém sofre um traumatismo craniano grave, né? Traumatismo craniano é quando você sofre um trauma, uma pancada na região do encéfalo, né? Da cabeça, e acaba rachando, né, o crânio. E nesse caso deles foi bem grave, né, porque eles foram agredidos várias vezes. E aí a pessoa tá ali morrendo, né, devido ao traumatismo, né, porque perde massa encefálica, né, o crânio fica aberto, a pessoa morre dessa forma. E só que aí, enquanto ela tá nesse processo, o corpo, né, uma coisa bem instintiva mesmo, começa a tentar respirar de forma meio desesperada. Isso produz uma espécie de um ronco alto que vem dos pulmões. E o Manfred e a Marisia, né, naquele estado, começaram a produzir esse som. E o Daniel e o Christian começaram a se desesperar com aquele barulho, né, que eles estavam fazendo. E o Daniel correu pro banheiro, pegou 2 toalhas de rosto, né, molhou ali na água e colocou sobre os rostos. Mas não funcionou muito, eles continuaram fazendo esse barulho. Aí ele foi até a cozinha, ele pegou uma jarra, subiu, encheu com a água da torneira do banheiro e despejou sobre o rosto ali do Manfred. E aí o barulho acabou cessando. O Christian tentou fazer a mesma coisa com a Marisia, mas o barulho no caso dela não parava. E ele desceu, pegou um daqueles sacos de lixo que a Suzane tinha deixado lá e usou para sufocar ela. E aí o barulho cessou.
Os três, então, pensaram que tinham que simular um cenário de latrocínio, um roubo seguido de morte. E aí eles começaram a vasculhar os armários, vasculhar gavetas, eles pegavam joias da Marísia, espalhavam, pegavam livros, espalhavam também documentos, e pegaram uma arma que pertencia ao Manfred e colocaram na mão dele, por algum motivo. E aí a Suzane abriu uma pasta de couro do pai que tinha a senha, né, que tinha um segredo para abrir. Ela abriu a pasta e retirou o dinheiro que ele guardava ali. E aí o Daniel percebeu, né, que a polícia ia ver que faltava dinheiro, mas que alguém tinha aberto com a senha. Então ele foi na cozinha, pegou uma faca e cortou, né, a mala. Eles quase esqueceram os bastões no quarto antes de sair, mas aí o Daniel voltou, buscou, né, e lavou o sangue ali na água da piscina. E aí eles trocaram de roupa, né, guardaram todas as provas do crime dentro dos sacos de lixo. Uma coisa interessante é que eles entraram normalmente pela porta da frente, mas mesmo assim o Daniel resolveu ir até a biblioteca e abrir a janela, né, para fingir que tinha entrado por lá. Aí eles saíram de carro, o Daniel deixou o irmão perto do apartamento onde ele morava com a avó e o casal foi para um motel na zona sul da cidade. E aí antes deles saírem, o Daniel pediu a nota fiscal do motel na tentativa somente de comprovar, né, que eles estavam longe, né, que eles estavam lá no motel na hora do crime. Uma coisa até interessante é que o motel nunca tinha expedido nenhuma nota fiscal, aquela lá tinha sido a primeira, que é estranho, né, você pedir nota fiscal de motel. E aí depois os dois passaram na Lan House para buscar o Andreas, foram para casa do Daniel passar um tempo e eles ficaram lá até as 4 horas da manhã. E aí a Suzane e o Andreas chegaram em casa e se depararam com a porta da frente, estava aberta, e a janela da biblioteca também. Ele quis subir as escadas, né, e ir até o quarto do casal, mas a Suzane não deixou. Os dois foram para frente da casa e ela telefonou para o Daniel, perguntou o que ele achava que ela tinha que fazer e ele disse para ela chamar a polícia. E aí o primeiro policial que chegou no local, ele já estranhou alguma coisa na Suzane, porque ela perguntou ali pro policial, de um jeito bem técnico, né, quais seriam os procedimentos que a polícia iria seguir. E aí o policial entrou na casa, né, foi dar uma vasculhada, foi até o quarto do Manfred e da Marísia e viu lá eles mortos de um jeito muito brutal. Ele não falou nada no primeiro momento pro Andreas nem pra Suzane. Ele esperou o Daniel chegar ao local. Inclusive o Daniel chegou já perguntando se tinham levado dinheiro que a família guardava. E ele falou assim os valores meio exatos das quantias que estava guardada, inclusive. E o policial chamou o Daniel num canto e pediu para ele contar para a namorada e para o cunhado que os pais deles tinham sido, né, assassinados. O Andreas, ele ficou muito em choque, né? Ele ficou visivelmente abalado. Enquanto a Suzane, ela não esboçou muita coisa, não. A única coisa que ela fez foi perguntar pro policial, né? O que eu faço agora? E aí fica um parênteses, assim. Eu sei que existem várias maneiras de se lidar com o luto, né? Tem gente que fica em choque, tem gente que chora sem parar, tem gente que não chora, mas fica visivelmente abalado. E talvez tenha alguém que faça como a Suzane, né? Seja bem mais frio e mais racional. Mas o que fez, né, o estranhamento foi que ela repetiu esse comportamento assim várias e várias vezes, né? Em nenhum momento ela pareceu muito abalada do que tinha acontecido com os pais dela. E por isso, sim, é de se desconfiar que tinha alguma coisa de errado. E no caso tinha mesmo. A perícia chegou na casa do Richthofen por volta das 7h30 da manhã e os responsáveis foram 2 peritos, o Ricardo da Silva Salada, que tem um sobrenome bem diferente, e o Agostinho Pereira Salgueiro, além do chefe dos investigadores, o Robson Feitosa. E na primeira geral pela casa, eles perceberam, né, que não tinha sinais de arrombamento, só a janela da biblioteca que estava aberta, e que alguns cômodos estavam revirados, mas a grande maioria deles estava intactos. Então, logo de cara, eles pensaram que quem é que tinha feito, né, aquilo ali com o casal sabia mais ou menos, né, o que estava procurando. No quarto, os peritos removeram o saco de lixo da cabeça da Marísia e viram realmente que os ataques tinham sido muito brutais. Eles logo descartaram, né, aquela arma na mão do Manfred. Ela parecia realmente que tinha sido colocada ali na mão dele, ela não tinha nada a ver com o crime. E os peritos também notaram, obviamente, as toalhas de rosto, né, neles. Isso era um outro indício de que o assassino ele cobriu o rosto para não ver, né, o que ele tinha feito, porque talvez ele conhecesse as vítimas, talvez.
E também ficou claro, né, para eles que tinham sido 2 assassinatos, né, um batendo em cada vítima, porque senão o outro teria reagido. E que a força aplicada nos golpes era muito grande e que provavelmente, né, os assassinos eram homens por causa disso. O pai do Daniel chegou no local, né, um tempo depois e foi questionado pelos policiais, né, sobre a família von Richthofen. Ele contou diversos detalhes sobre o comportamento do casal e também sobre o namoro, né, da Suzane e do Daniel. Quem comandou a investigação, pelo menos nesse primeiro momento, foi a delegada doutora Cíntia Tucunduva, que pediu para os investigadores buscarem, né, tanto a Suzane quanto o Andreas quanto o Daniel e levassem para a delegacia, né, para fazer o interrogatório. E assim como outros policiais já tinham percebido, a doutora Cíntia também achou que a casa estava muito pouco bagunçada para um latrocínio e que os bandidos, né, levaram dinheiro, mas deixaram todo o resto, né? Não levaram nenhum aparelho eletrônico, levaram pouquíssimas joias, deixaram muitas coisas de valor lá. Lembram o que eu falei da janela da biblioteca, né, que o Daniel até voltou para abrir? Então, um ponto bastante importante, né, ali no primeiro momento, foi pensar como que os bandidos aí teriam entrado. Porque, afinal, a rua era vigiada, os muros da casa eram muito altos e não tinha sinal de arrombamento ou entrada pela casa de algum vizinho, e o portão da casa deles estava trancado. Então, ou os assassinos sabiam a senha, ou era alguém que tinha acesso à casa. Enquanto eles estavam na delegacia, os policiais perceberam, né, que o Andreas estava bastante abalado, enquanto a Suzane e o Daniel pareciam mais tranquilos. Ele deu depoimento acompanhada de uma advogada que foi designada pela empresa, né, que o pai trabalhava. E nesse primeiro momento, ele basicamente relatou a rotina durante o dia, ele falou das almofadas, né, que tinha colocado embaixo dos travesseiros, e sobre a ideia, né, de ir até a Lan House. Os policiais acharam o depoimento dele, no primeiro momento, muito vago, e eles sentiram que ele estava escondendo alguma coisa, que ele sabia mais alguma coisa. E aí eles tentaram colher o depoimento dele em um outro lugar da delegacia, mas ele não acrescentou muita coisa, né? E o resultado foi o mesmo. O delegado daquela delegacia, ele foi bastante duro, né, com o Andreas e disse que se ele não começasse a abrir a boca, né, provavelmente ele seria enquadrado como se tivesse envolvido no crime e iria parar na FEBEM, que é a atual Fundação Casa. O Andreas então contou que ele e a Suzane fumavam maconha e que a irmã e o namorado frequentavam motéis com uma certa regularidade. Ele inclusive contou que uma vez ele foi no motel junto com eles, escondido no porta-malas, para fumar maconha, né, e ficar de boa na hidromassagem. Depois ele falou sobre a relação, né, da Suzane e do Daniel, a revolta dos pais deles, né, com o namoro e a cobertura também que ele dava, né, para as mentiras da irmã. E por fim ele falou que a irmã tinha pedido para ele não falar nada sobre o Daniel para os policiais, porque ela tinha medo de que o namorado fosse tratado como suspeito, né, porque ele tinha essa rixa aí com o Manfred principalmente. E aí, enquanto, né, o depoimento do Andreas foi meio vago, o depoimento da Suzane parecia um tanto estranho porque parecia bastante ensaiado, né, segundo a polícia. Ela contou que chegou em casa por volta da meia-noite para pegar um dinheiro no quarto, dinheiro que ela iria pagar o motel, e seguiu com o namorado para lá. Quando foi perguntada se ela suspeitava de alguém que poderia fazer, né, alguma coisa contra os pais dela, ela contou de uma vez que a mãe e ela estavam andando na rua e foram seguidos por um Escort azul de vidro escuro. Isso teria sido dias antes do crime. E ela também relatou que suspeitava de uma antiga empregada que tinha trabalhado na casa e que ela tinha sido demitida por ter roubado dinheiro. Logo no primeiro depoimento da Suzane, já começaram a aparecer algumas inconsistências. Na primeira vez, ela disse que não havia entrado na casa. E também comentou sobre o dinheiro que tinha sido roubado na mala e o corte também na mala. Acontece que naquele momento nem a própria perícia tinha visto o corte, né, porque a mala estava no chão e o corte foi embaixo, provando que a Suzane precisava estar dentro da casa, né, para saber desse detalhe. Como que ela ia saber, né, do corte na mala se ela falou que não entrou na casa?
A hora aproximada do crime também não batia muito com o depoimento da Suzane, porque ela disse que passou em casa por volta da meia-noite e viu os pais dormindo, mas o legista disse que as mortes tinham sido antes disso. E a Suzane também mentiu sobre a relação dela com os pais, dizendo que eles super apoiavam o namoro dela com o Daniel. O depoimento do Daniel já foi bem mais rápido, porém também tinha várias contradições com o depoimento dela. Também foram ouvidos empregados e antigos empregados da casa, o irmão da Marísia, que contou sobre os problemas que o casal estava tendo, né, com a filha e com o namorado dela. Quando falaram com os vizinhos sobre a família, eles contaram sobre a reclusão do Richthofen, né? Falaram que o Manfred era bem reservado e tudo mais, mas alertaram sobre a presença da polícia em mais de uma ocasião. Enquanto isso, os médicos legistas, o Dr. André Ribeiro Morrone e o Dr. Antônio Carlos Gonçalves Ferro, realizaram a necropsia do casal e concluíram o que já era bem visível. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico causado por um objeto contundente. A Suzane e o Andreas, eles iriam para a casa dos Cravinhos, mas a polícia convenceu que era melhor que eles ficassem separados no momento. E isso era porque os telefones deles tinham sido grampeados. Era uma estratégia, né, da polícia, e se eles ficassem separados, iria estragar aí todo o plano. Os policiais ouviram, né, os telefonemas, mas não encontraram nada suspeito. Só um diálogo que o Daniel avisa para a Suzane para eles não conversarem por telefone porque podia, né, estar grampeado. No dia 1º de novembro, ocorreu o enterro, então, do Manfred e da Marísia von Richthofen, e juntou muitos familiares, muitos amigos, muitos curiosos também, e principalmente jornalistas. A Suzane, ela foi muito criticada pela roupa que ela usou no enterro e também por chorar pouco, né, segundo a mídia. Um dia depois, 2 delegados foram até a casa em uma viatura descaracterizada, bateram na porta e a Suzane foi abrir, né? Eles perceberam que estava acontecendo uma festinha ali. A Suzane e o Daniel estavam na piscina, fumando, bebendo e ouvindo música. Os policiais pediram para olhar a casa, ela foi conduzindo eles pelo lado de dentro e quando ela chegou no quarto do casal, ela apontou para a cama e falou assim com a maior naturalidade: "Aqui morreram meus pais". No dia 4 de novembro foi colhido o segundo depoimento de Suzane e aí ela contou, né, na delegacia para a doutora Cíntia que ela tinha notado a falta da chave mestra da casa que o pai dela tinha, do controle remoto do portão e também de algumas joias e dinheiro que já estava sumindo ali da casa. Ela negou, de novo, que os pais não gostavam do Daniel e também negou que ela já tivesse apanhado do pai em algum momento, mas disse que o pai bebia quase diariamente e ele bebia assim num nível bem acima, ao ponto de esconder garrafas de bebida pela casa. E ainda segundo ela, o pai tinha vários casos extraconjugais, o que causava muitas brigas entre ele e a Marísia. E aí, extraoficialmente, né, em uma conversa com a delegada Cíntia, a Suzane fez algumas alegações sobre a sexualidade da mãe dela, alegando que ela teria tido um caso com uma amiga. E quem depôs também foi o Sr. Astrogildo, e ele falou diversas informações que contrariavam o depoimento da Suzane. Mas ele falou que não sabia de alguma proibição do namoro da Suzane e do Daniel e disse que o relacionamento da família Cravinhos com o Richthofen era bom. Uma família até chegava a frequentar ali a casa da outra. Os policiais também ouviram amigos da faculdade da Suzane que disseram que ela se queixou que o pai não ia fazer uma festa no aniversário dela de 19 anos, porque ela estava se comportando muito mal, entre aspas, né? Chegando tarde e mentindo e tudo mais. Isso teria deixado ela bastante revoltada na época. E aí, 3 dias após a morte dos pais, ela chamou diversos amigos e fez uma festa no sítio da família. Já tinham várias inconsistências nos depoimentos e o cerco já estava meio que se fechando contra a Suzane e contra o Daniel, principalmente. E agora eles estavam precisando que o quê? Que alguém confessasse alguma coisa, né? Porque eles não acreditavam que era um latrocínio. Mas o que ninguém esperava é que iria haver uma denúncia anônima que deu a dica final que os policiais precisavam.
O delegado da equipe especial de investigação de homicídios múltiplos, o Dr. Ismael Lopes Rodrigues, recebeu uma denúncia anônima dizendo que o Christian Cravinhos havia comprado uma moto bem cara em condições assim meio suspeitas. E aí as investigações descobriram que no dia 31 de outubro, o Christian procurou um amigo dele, que se chamava Jorge Ricardo March, dizendo que ele queria comprar uma moto, mas que ele precisava que o amigo dele emprestasse o nome, para ele retirar a moto. E os dois foram até uma loja no bairro do Brooklyn mesmo, e o Christian comprou a moto e pagou em dólar. O Jorge achou muito estranho, porque ele sabia, que o Christian ele vivia de bicos, ele recebia pouco e que ele estava sempre sem dinheiro. Então, da onde ele teria tirado, esses dólares? Sabendo disso, a polícia começou a apertar o Christian, para saber da onde que tinha vindo o dinheiro da moto. E aí, primeiro ele disse que ele tinha ganhado do pai dele, e depois ele disse que, além disso, ele tinha vendido algumas coisas, alguns itens pessoais dele. E a polícia, vendo que, obviamente, aquilo era mentira, eles disseram para ele que se ele não contasse a verdade, ele ia parar na cadeia e a Suzane e o Daniel iriam ficar livres. E ele ficou bem abalado com isso. Ele chegou até a ser algemado, porque parece que ele levantou e foi meio bruto assim na sala. E aí depois ele resolveu confessar tudo, em detalhes, dizendo que a Suzane e o Daniel foram quem planejaram os assassinatos para poder ficarem juntos. E a próxima pessoa que confessou foi a própria Suzane. Segundo ela, a família tinha um relacionamento muito perfeito, até que a mãe dela começou a implicar com o Daniel. Ela contou sobre o tapa que ela tinha recebido do pai, sobre o mês que o Daniel passou na casa dela e sobre a confecção das armas do crime. A Suzane queria passar muito uma ideia de que foi, na verdade, o Daniel que fez o plano. E aí, quando ela viu, ela já estava muito envolvida, já era tarde demais. E ela negou que o dinheiro estava envolvido ali no crime. Os policiais agora precisavam de uma confissão do Daniel. Eles chamaram ele, para interrogatório e disseram que o Christian e a Suzane já tinham confessado, que só restava ele. O Daniel, então, acabou realmente confessando, a confissão dele até batia com os depoimentos, mas tinha duas diferenças importantes da fala dele com a fala da Suzane. Porque, segundo ele, foi a Suzane que teve a ideia de matar os próprios pais e que, na verdade, tinha sim planos de usar o dinheiro e ficar com a herança dos pais. Assim que confessaram, a Suzane, o Daniel e o Christian foram presos e foram transferidos. Ela foi para a penitenciária feminina do Carandiru, enquanto o Daniel e o Christian foram para Belém 1 e Belém 2, respectivamente. A cela da Suzane tinha cama, tinha televisão, tinha chuveiro e um vaso sanitário. Ela recebeu a visita de uma advogada e também de outros 2 defensores públicos e pediu para receber a visita do irmão e também da avó materna. E aí, nesse tempo que ela estava no Carandiru, presa, esperando o julgamento, a Suzane acabou sendo ameaçada de morte pelo PCC, que, para quem não sabe, é o primeiro Comando Vermelho, que é uma facção criminosa que atua principalmente em São Paulo. E aí, teve uma rebelião na prisão e tentaram matar ela, mas ela teve que se esconder. E por causa disso, ela foi transferida para o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro. Enquanto o julgamento não tinha sido marcado, ela entrou com um pedido de habeas corpus, mas foi negado. Ela entrou com um outro pedido em 2015 e ela foi solta no final do mês. A mídia ficou bastante envolvida em todo o caso desde o início, mas ficou assim particularmente empolvorosa quando o julgamento dos 3 foi marcado para o dia 5 de junho de 2006. A Suzane, como eu falei, ela estava livre. O advogado tutor dela, o Denivaldo Barni, ele teve assim a brilhante ideia de tentar fazer alguma coisa assim para ajudar a cliente a melhorar a imagem. E aí ele concordou com uma entrevista exclusiva para o programa do Fantástico. A gravação foi feita no dia 5 de abril e mostrava a Suzane, na época com 22 anos. Ela estava assim totalmente infantilizada, com uma camiseta da Minnie, usando pantufa de coelho, mostrando assim fotinhos da família, com os passarinhos na mão. Ela estava usando uma franjinha, assim, falava muito baixinho, com uma vozinha assim de criança. Totalmente bizarra a entrevista.
Furar o bloqueio formado em torno de Suzanne von Richthofen não foi fácil. Desde que saiu da cadeia, em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem, Denivaldo Barney, amigo da família Richthofen. Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. E aqui? Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? No aniversário dela, eu fui visitar ela. Ela chorou muito, ela culpou o Daniel por tudo que aconteceu e disse que ele tinha destruído a família dela e que ela sentia muito ódio por ele. Tudo isso enquanto ela era consolada, assim pelo advogado. De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Mas o tiro assim saiu pela culatra porque o programa acabou explorando a ideia de que, na verdade, a entrevista era uma farsa da defesa para justamente melhorar a imagem dela. E isso porque antes da entrevista, quando ela estava ali saindo do carro, uma câmera registrou uma conversa entre o Denivaldo e a Suzanne em que ele orientava ela, falava que ela tinha que chorar e ela tinha que se comportar como uma jovem fragilizada. No dia seguinte, 2 diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzanne. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzanne a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo, ora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Não sei como que ele tá. Gordão! E aí, menina? Tudo bem? Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzanne do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. E chega. Claro que essa entrevista foi muito polêmica e, ao invés de ajudar a melhorar a imagem da Suzanne, teve o resultado aí oposto. Então, depois que a reportagem foi para o ar, a justiça pediu a prisão dela, alegando que as atitudes poderiam atrapalhar o julgamento e que ela também não podia ter contato com o irmão, porque os dois já estavam num processo de desacordo quanto à partilha dos bens da família. O julgamento acabou sendo adiado porque a defesa dos irmãos Cravinho disse que não tinha tido tempo suficiente para planejar a defesa deles e porque uma testemunha importante não tinha comparecido no fórum no dia. E o julgamento foi remarcado para dia 17 de julho e aconteceu no primeiro tribunal do júri de São Paulo. Logo no primeiro dia, surgiram algumas polêmicas e também novas versões dos fatos. A Suzanne disse que o Daniel era muito ciumento, ameaçava se matar quando ela estava longe e também disse que ele exigia dinheiro e presentes caros o tempo todo e que ela era tratada assim como a galinha dos ovos de ouro da família Cravinhos. E aí, quanto à morte dos pais, ela disse que ela não tinha conhecimento do plano do Daniel e que no dia dos fatos ela tinha fumado muita maconha. Ela mesma disse que ela estava muito maconhada. E só deu conta que os pais foram assassinados, quando passou o efeito. O Christian, por sua vez, apresentou outras informações. Segundo ele, a Suzanne e o Daniel armaram o plano e foi o irmão que matou os dois, o Manfred e a Marísia. E ele só confessou que tinha participado para poder ajudar o irmão. Já o Daniel disse que a mentoria do plano era da Suzanne, mas alegou que a namorada tinha motivos para isso, porque ela sofria agressões físicas, verbais e até abusos sexuais do pai. A defesa dos dois se pautou bastante nessa ideia de que a Suzanne era muito mentirosa e muito manipuladora. E aí, no segundo dia, o depoimento principal foi o do Andréas. Ele negou qualquer abuso do pai com a Suzanne ou com ele.
classificou a relação da irmã com os pais como normal. Eles tinham alguns conflitos, mas não era nada demais. Ele também disse que ele não tinha perdoado a irmã e que ele não acreditava no arrependimento dela. E agora parece que ele estava morando com um tio. Ele disse que ele se sentia ameaçado pela irmã e que ela estava complicando a vida dele por conta das brigas pela herança. O próximo depoimento foi o da delegada Cíntia Tucunduva. Ela desmentiu a versão do Christian de que somente o Daniel tinha golpeado o casal, dizendo que era impossível que o Manfred ou a Marisa não tivesse reagido enquanto o outro estava sendo atacado. Ela também ressaltou a frieza da Suzane, desde o começo, relatando um caso que aconteceu após o fim da confissão. Antes dela ser fotografada e fichada no DHPP, a Suzane penteou os cabelos, olhou para o namorado e perguntou se ela estava bonita. Isso para tirar a foto da cadeia. No terceiro dia de julgamento, aconteceu o depoimento da mãe do Daniel e do Christian, a Nádia. Ela chorou muito. Ela disse que os filhos estavam arrependidos e muito envergonhados pelo que eles tinham feito, mas falou que os três tinham que ser punidos. Ela também reforçou a teoria de que a Suzane sofria abusos do pai e classificou a Marisa e o Manfred como extremamente agressivos com os filhos. E aí, depois do depoimento da mãe, o Christian ficou com a consciência pesada, talvez, e confessou perante o júri que ele realmente tinha ajudado, a golpear o casal. Quem depôs também foi uma amiga e ex-colega da faculdade da Suzane, chamada Fernanda Kitahara. E ela confirmou que a Suzane, o Andreas e o Daniel usavam maconha e ressaltou que os desentendimentos entre a Suzane e os pais, eles existiam e que o casal ele era muito controlador com os filhos, que a Suzane tinha hora para sair e hora para voltar, e tinha dias que ela não podia sair e algumas outras coisas. Ela também disse que o Daniel era muito ciumento, ao ponto de proibir a Suzane de ter amigos na faculdade, e ele chegou a dizer que a Suzane teria que escolher entre ele ou os pais dela. O quarto dia de julgamento já foi reservado para os depoimentos da perícia, que mostraram as imagens do crime e também o laudo do IML sobre as mortes. Os réus ficaram o tempo todo de costas para o telão, para não ver as imagens, que eram bastante fortes. Inclusive, tem depoimentos de que algumas pessoas até chegaram a ficar meio mal, precisaram ser retiradas ali do tribunal. Foi exibido também o vídeo de reconstituição do crime, e foram lidas algumas cartas que eram trocadas entre a Suzane e o Daniel, isso antes deles serem presos. Nesse ponto, quando foram lidas essas cartas, o Daniel chorou bastante, mas a Suzane, ela estava meio cabisbaixa ali, ela estava com uma cara de que estava bastante constrangida. E no último dia aconteceu o debate entre a acusação e a defesa. A advogada Gislaine Jabur tentou convencer os jurados de que o Christian não podia ser acusado de duplo homicídio, porque ele tinha matado apenas a Marisa, e que não tinha ocorrido roubo ou furto, já que ele ficou com o dinheiro do casal porque foi a Suzane que pediu. Já a promotoria acusou a defesa de preconceito social, porque eles pintavam a família Cravinhos como uma família de delinquentes que eram mais pobres e propensa de cometer crimes, e tentavam passar muito a imagem de que a Suzane era muito ingênua, ela não sabia o que ela estava fazendo e foi totalmente manipulada pelo namorado. Bom, os jurados se reuniram e decidiram a sentença, que foi lida pelo juiz Alberto Anderson Filho. Suzane Richthofen e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos de reclusão, enquanto o Christian foi condenado a 38 pelo assassinato do Manfred e da Marisa von Richthofen. Após o julgamento, a Suzane voltou para o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro. E em setembro de 2006, ela foi transferida para a Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto. Isso porque outras detentas começaram a reclamar que a Suzane tinha algumas regalias, ali, inclusive usar o computador da unidade prisional para acessar a internet e até falar com amigos dela. Supostamente nessa época também falaram que ela tinha feito um perfil no Orkut. Não sei se vocês lembram dessa história. Orkut, para quem não sabe, também é uma rede social bem antiga que veio antes do Facebook e que era muito famosa, mas só que no Brasil mesmo.
Em 2007, ela foi transferida de novo, dessa vez para o Complexo Prisional de Tremembé, que é uma prisão bem conhecida, né, por abrigar criminosos de casos aí de grande repercussão, entre eles o casal Nardoni, a Elise Matsunaga e também o Roger Abdelmaci. Em outubro de 2014, a Suzane anunciou que iria se casar, e todo mundo ficou bem... Nossa, o que está acontecendo, né? E ela iria se casar com outra detenta, chamada Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão. Sandrão, inclusive, era ex-namorado da Elise Matsunaga, que, para quem não lembra ou não sabe, ela foi presa por matar e esquartejar o marido, o Marcos Matsunaga. A Suzane e Sandrão assinaram um documento de reconhecimento afetivo que é exigido para todas as pessoas, né, que se casam na prisão e foram transferidas para a cela das presas casadas. Em fevereiro de 2015, a Suzane deu mais uma entrevista polêmica. Dessa vez, foi para o programa do Gugu, do apresentador Gugu Liberato. Lá, ela confessou que ela tinha planejado o assassinato dos pais, juntamente com os irmãos Cravinhos. Ela disse que ela estava extremamente arrependida do crime e que ela queria muito receber o perdão do irmão. Supostamente, ela teria recebido R$120 mil pela entrevista. Teria sido colocada numa conta meio anônima, assim. Mas ainda tem debate sobre se isso aconteceu ou não. O relacionamento das duas acabou pouco tempo depois dessa entrevista, porque Sandrão recebeu progressão do regime fechado e foi transferida para o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos. E em 2016, ela começou a namorar o empresário Rogério Oberg. Eles se conheceram através de uma outra detenta, depois que a justiça avisou para Suzane que ela tinha que ter um endereço fixo, isso para ela poder migrar para o regime semiaberto. E aí os dois iniciaram um namoro e ela deu o endereço dele, né, para poder passar as saídas do local na casa dele. E o relacionamento deles chegou ao fim em 2021. Dizem que tem a ver com esse dinheiro que ela recebeu, mas nada foi confirmado. Em fevereiro de 2017, a Suzane foi selecionada para conseguir um empréstimo estudantil através do FIES, né, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, para ela fazer uma faculdade de administração, isso numa faculdade particular ali em Taubaté. Ela conseguiu a autorização da Vara de Execuções Criminais para estudar, mas acabou desistindo. Em 2020, ela conseguiu uma vaga pelo SISU no curso de Turismo no Instituto Federal de Campos do Jordão. Ela chegou a se matricular, mas não conseguiu cursar porque ela não foi autorizada pela justiça para deixar o presídio. Em setembro de 2021, ela conseguiu uma vaga no curso de biomedicina. E dessa vez, a justiça autorizou a saída dela da prisão diariamente, das 5 até as 11h45 da noite. E ela precisa obrigatoriamente frequentar as aulas, inclusive ela faz isso indo e voltando de ônibus. Já até espalharam algumas fotos dela, né, esperando o ônibus. E também dentro da faculdade. Fizeram até uma reportagem, né, sobre como que é a vida da Suzane na faculdade. Eu acho uma coisa bem sensacionalista, sinceramente. Quanto aos irmãos Cravinhos, o que se sabe é que o Daniel conseguiu passar para o regime semiaberto em 2013 e depois para o aberto em 2018. E ele está cumprindo o resto da pena em liberdade pelo bom comportamento dele. Também se sabe que ele é casado e leva uma vida bem discreta. Já o Christian, ele chegou a passar para o regime semiaberto, só que ele foi preso de novo por supostamente ter agredido uma mulher em um bar na cidade de Sorocaba. Na época, os policiais que atenderam a ocorrência disseram que ele chegou a oferecer dinheiro para não ser preso. E aí, diferente do irmão, ele teve várias faltas disciplinares enquanto esteve preso. E ele continua preso até hoje. E aí, segundo algumas fontes, ele chegou a ter até um relacionamento com outro detento dentro da cadeia. A questão da herança dos von Richthofen sempre foi um tema que teve atrelado, né, ao caso. E na época dos assassinatos, os bens do casal estavam avaliados em mais de 11 milhões de reais. Teve uma investigação sobre o Manfred em 2001, que ele teria aberto uma conta na Suíça em nome da Suzane, com uma quantia de 30 milhões de euros. E ninguém sabia de onde tinha vindo esse dinheiro todo, mas tem indícios de que foi fruto de corrupção na Dersa, naquela empresa que ele trabalhava. Vamos lembrar que foi ele que projetou o Rodoanel de São Paulo.
Quanto a essa conta, começaram a se falar que depois que cumprisse a pena, a Suzane ela teria acesso a esse dinheiro que o pai deixou, já que a conta estava no nome dela. Só que o que aconteceu? O MP não conseguiu comprovar que essa conta era dela mesmo, e essa história acabou ficando por isso mesmo. Mas quanto à herança propriamente dita, depois de várias tentativas, de receber o dinheiro, a justiça decidiu, em 2011, que a Suzane era indigna de receber herança, visto que a condenação dela era justamente por ter assassinado os próprios pais. Em outubro de 2014, a Suzane procurou a justiça e disse que ia abrir mão da herança, em benefício do irmão, do Andréas, que ela não via inclusive desde 2006. E aí, em março de 2015, muitos anos depois, a justiça determinou que o único herdeiro realmente era o Andréas. Sobre o Andréas, ele foi morar com um tio dele chamado Miguel Abdala, depois que os pais faleceram. E enquanto a irmã estava presa, ele visitou ela pouquíssimas vezes. Em uma dessas vezes, o advogado da Suzane divulgou um bilhete que teria sido escrito pelo Andréas, que ele dizia que perdoava a irmã. E após a divulgação desse bilhete, ele foi bombardeado pela mídia, E isso acabou chamando a atenção do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e Adolescente, que enviou uma notificação ao advogado da Suzane de que ele não poderia usar o Andréas para fazer esse tipo de divulgação. Em 2015, quando a Suzane foi solta por causa do habeas corpus, ele procurou a justiça para dizer que a irmã estava ali próximo da casa, onde ele vivia com o tio e com a avó, e os três disseram que não iriam acolher ela, e mesmo ela ligando semanalmente para eles, eles não atendiam. Ele nunca deu entrevista ou falou sobre o caso até 2015, quando ele divulgou uma carta negando o suposto caso de corrupção do pai. Já sobre a irmã mesmo, ele se limitou a dizer, abre aspas, escrevo-lhe essa mensagem por vias igualmente públicas às quais o senhor se vale para comentar o caso da minha família. Entendo que sua raiva e indignação para com esses 3 assassinos seja imensa e muito da sociedade compartilha esse sentimento. E eu também. É nojento. Fecha aspas. O Andréas cursou farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo entre 2005 e 2009. Ele ingressou no doutorado em Química Orgânica em 2010. A avó, que ele morava junto, faleceu em 2006, mas ele continuou morando com o tio até 2011, quando ele teria se mudado para a Suíça. Em 2017, 3 casas foram invadidas na rua Engenheiro Alonso de Azevedo, que fica na zona sul de São Paulo. Uma mulher, chamada Sônia Maria dos Santos, foi avisada por uma vizinha de que tinha uma pessoa no quintal dela. Ela e o marido resolveram chamar a polícia. E esse homem foi levado para o Hospital Municipal do Campo Limpo. Ele estava sujo, com as roupas rasgadas e também bastante machucado. Lá, reconheceram ele. Era o Andréas, que tinha 29 anos na época. Ele estava bem assustado e falando algumas frases desconexas. O tio foi até a unidade para buscar ele, mas foi informado que ele tinha sido transferido para a Clínica São João de Deus, especializada na recuperação de usuários de drogas. E essa é a última notícia que a gente tem do Andréas. O assassinato do Manfred e da Marisia von Richthofen é considerado como um dos crimes mais emblemáticos da história do nosso país, muito pelo que tanto foi televisionado. Que tanta informação saiu. E também porque acho que choca bastante o fato de uma menina ter planejado a morte dos próprios pais. Ele foi abordado em 2 livros da Helena Casoy, O Quinto Mandamento e Casos de Família. Em 2019, um jornalista chamado Ulysses Campbell, ele escreveu um livro chamado Suzane, Assassina e Manipuladora. E nesse livro, ele garante que pesquisou durante anos o comportamento da Suzane na cadeia, confirmando que ela era uma pessoa muito manipuladora, que utilizava astúcia e sedução para conseguir o que quer, segundo ele.
O advogado da Suzane chegou a entrar com pedido de proibição do lançamento do livro no Tribunal de Justiça de São Paulo, e esse pedido foi acatado. Essa obra ficou censurada por pouco mais de um mês, quando a decisão foi derrubada pelo STF. Em 2011, foram lançados 2 filmes baseados no caso: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, os 2 dirigidos pelo cineasta Maurício Essa. E eles mostram o julgamento do ponto de vista do Daniel e da Suzane, respectivamente. Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles sumissem. 2 filmes. 2 versões. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o pavião dos meus pais caísse. Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta. A gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Matou? Quando saiu, as primeiras informações do filme, muita gente começou a falar que é absurdo, porque a Suzane vai ganhar dinheiro e como que podem fazer um filme sobre um caso que marcou tanto. Gente, tem filmes sobre assassinato, tanto baseado em fatos reais ou não, saindo todo momento. Então essa coisa de que como podem fazer um filme sobre isso não faz nem sentido. E a Suzane não iria ganhar nenhum dinheiro justamente porque o roteiro foi escrito sobre os autos do processo, que são públicos. Então ela não teria como ganhar nada quanto a isso. A Suzane no filme foi interpretada pela atriz Carla Dias e o Daniel pelo ator Leonardo Bittencourt. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Vocês pediram bastante esse caso, como eu já falei. Espero que vocês gostem. Sei que vocês gostam de casos brasileiros, então tá aí um bem famoso. Me contem o que vocês acharam do filme. Eu assisti os 2 filmes assim que saiu. Eu tava bem empolgado, na verdade, para assistir os filmes. Eu gosto de filmes assim baseados em casos reais. Eu tava bem empolgado para ver eles desde que foi anunciado, Isso foi antes da pandemia, Acabou atrasando bastante pra gente ver os filmes. E eu lembro que saíram notícias, que iriam ser 2 filmes, então você teria, acho que, comprar um ingresso que daria direito a assistir os 2 filmes, uma coisa assim. Mas no final das contas eu vou falar, assim, que por mais que eu achei os filmes ok, razoáveis, acho que tinha bastante coisa para melhorar e não precisava ser 2 filmes. Eu acho que se fosse um filme só, que intercalasse os pontos de vista, da Suzane e do Daniel, eu acho que funcionaria muito mais do que ser 2 filmes. Eu acho que não precisava de 2 filmes. Tem muita cena ali que é bem dispensável, digamos assim. Mas enfim, me contem o que vocês acharam. Vocês já leram também o livro da Ilana Casoy? Se vocês já leram, ou esse outro do Ulisses, que eu não li, eu li só o da Ilana, me contem aí nos comentários do Instagram ou no Twitter também, tá? Então todas as fontes, utilizadas para escrever a pauta vão estar aí na descrição. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e também entrar no nosso site, gente. É muito importante que vocês entrem no nosso site para ver as imagens referentes ao caso, tá bom? E hoje a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.